eu acho que não há nenhum país do mundo em que não se fale de algum empobrecimento cultural. Acontece que as palavras não dão a medida da coisa, as palavras não vêm com uma régua, as palavras são as mesmas, tá certo? Porém, a situação do Brasil é muito diferente de todos os lugares, porque não se trata de uma decadência, trata-se de um desaparecimento, de uma completa supressão da alta cultura. Se você comparar, por exemplo, o Brasil dos anos 60, 70, que tinha vivos e atuando ao mesmo tempo, o Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Otto Maria Carpo, Gilberto Freire, né, o Herberto Salles, Josué Monteiro, uma multidão de escritores de primeiríssima ordem. Hoje em dia você não tem nada comparável, absolutamente nada, quer dizer, simplesmente desapareceu. Na medida que, o que é a alta cultura? A alta cultura é o conjunto, vamos dizer, de livros, de obras, que são referência comum às pessoas cultas. Hoje em dia isso não existe mais uma referência comum. O que você tem, no máximo, são referências grupais, quer dizer, reflexos de subculturas. Você tem lá uma subcultura comunista, você tem uma subcultura empresarial, você tem uma subcultura evangélica, quer dizer, o pessoal que lê aqueles livros do seu grupo. Você não tem mais uma cultura nacional nesse sentido, quer dizer, livros e pensamentos que sejam uma referência comum a todas as pessoas, vamos dizer, a classe falante, para usar a expressão do Pierre Bourdieu. Isso simplesmente desapareceu. Ora, sem isso, acontece, em primeiro lugar, a linguagem pública, ela se desmantela. As pessoas perdem a noção do significado das palavras, das nuances, das referências, e começam a dizer coisas absurdas sem perceber que são absurdas. A primeira coisa que eu noto, vamos dizer, é a perda da referência objetiva. A pessoa, quando lê um texto hoje, dá a impressão que aquele texto é o mundo inteiro. Ela se apega, vamos dizer, à ordem interna do texto, ao significado do texto, e esquece que o texto se refere a objetos. Um exemplo que eu dou é essa discussão que surgiu aí a respeito da questão da excomunhão. E muitos católicos que começaram a analisar o texto dizendo que no novo Código do Direito Canônico, o sujeito que ajuda o comunismo não é mais excomungado. Se ele só é excomungado se ele professar o materialismo dialético. Eu digo, muito bem. Mesmo que o texto fosse exatamente assim, nós temos que procurar o que é o materialismo dialético. Porque se uma autoridade qualquer emite uma legislação sobre, digamos, compra e venda de vacas, não basta você examinar o texto, você tem que saber o que é vaca. E a vaca não faz parte do texto, ela é um objeto do mundo exterior que você tem que conhecer, porque é a ele que a lei se refere. No mesmo caso, a questão do materialismo dialético. Se você souber o que é materialismo dialético, você verá que é impossível, absolutamente impossível, o indivíduo ajudar, apoiar um movimento ou partido comunista sem ele se comprometer com o materialismo dialético. Ou seja, no fim das contas, estão todos professando o materialismo dialético. O uso da palavra professar também, que é traduzido do latim profiteor, o profiteor tem uma amplitude de significado muito maior do que professar em português. Professar é você declarar abertamente a sua fé. Não é isso? Aquilo que não é matéria de fé, não faz sentido professar. Ora, o materialismo dialético nunca foi questão de fé. Se você procurar nas obras completas de Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, você não vai ver nenhum deles professar o materialismo dialético em parte alguma. Então, o que o pessoal está fazendo é o seguinte, está lendo o texto como se o objeto dele estivesse contido no texto, sem examinar o que é o objeto, então eles tinham conclusões erradas. O que é isso aí? Isso chama-se analfabetismo funcional. O analfabeto funcional não é que ele não saiba ler, ele só sabe ler. Ele lê o texto e entende o texto. Ele não pega a referência daquilo ao mundo. Quer dizer, ele cai numa espécie de um psittacismo, é um mundo só de palavras. Isso é que é um analfabeto funcional. E hoje em dia, quando eu leio comentários de mídia, pronunciamentos de professores universitários, não vou nem falar de discursos parlamentares, de discurso de político, nem isso. Eu só vejo analfabetismo funcional em toda parte. As pessoas não entendem o que elas estão dizendo, porque elas estão fechadas num mundo só de palavras, num mundo só do verbalismo, que é exatamente a definição do analfabeto funcional. Segundo pesquisas, 50% dos nossos estudantes universitários são analfabetos funcionais. Isso quer dizer que, anualmente, as universidades estão despejando no mercado 50% de analfabeto funcional para ser advogado, médico, professor, engenheiro, professor de sociologia, professor de filosofia, etc, etc. Isso é uma catástrofe como nunca aconteceu no mundo. Se nós perguntarmos onde começou isso aí,
Qual é a entidade que inventou a situação? Eu lhe digo, foi a Universidade de São Paulo, foi a USP. A USP criou o PT, não a USP inteira, evidentemente, mas a Faculdade de Filosofia, Ciência, Letras e Ciências Humanas. Né? Dali saíram o PT e o PSDB, ou seja, saíram os poderes dominantes. Dali saiu toda esta onda de socioconstrutivismo que se espalhou por todas as escolas do país e que está analfabetizando as nossas crianças há 40 anos, meu Deus do céu. Já está provado que esse socioconstrutivismo não apenas ele entope a inteligência das crianças e as torna incapacitadas para ler, como provoca até mesmo lesão cerebral, meu Deus do céu. Eu sugiro que vocês leiam a pesquisa do professor Luiz Carlos Faria da Silva, que é um especialista nisso, e que não é um sujeito da direita nem da esquerda, é um técnico. Né? Ele está diagnosticando isso há anos. O socioconstrutivismo já foi denunciado por esses efeitos malignos no mundo inteiro. Mas no Brasil ele é intocável. Por quê? Porque o patrono da nossa educação é o Paulo Freire. Ora, um dia eu li uma carta escrita pela mulher do Paulo Freire, a mulher analfabeta. E o cara não conseguiu alfabetizar nem a mulher dele. Você conhece alguém que esteja em alguma profissão intelectual de destaque, que seja um filósofo, um escritor, que tenha sido alfabetizado pelo Paulo Freire? Não tem nenhum. Ademais, eu mesmo publiquei na minha parte uma lista de depoimentos de ex-colaboradores do Paulo Freire, dizendo isso é uma empulhação, isso é pura manipulação.